E aí pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a linguagem Haskell. O Haskell ele é uma linguagem de um paradigma diferente do que nós estamos acostumados, né? Geralmente a gente trabalha com linguagens como C, C++, Java, que são linguagens que são do paradigma imperativo e orientado a objeto. O Haskell ele vai ser do paradigma de programação funcional. O que quer dizer isso? Que para programar nessa linguagem a gente vai ter que pensar um pouco diferente do que a gente está acostumado. As linguagens imperativas e orientadas a objeto, elas têm um conceito de estado do programa muito forte. Esse estado ele é caracterizado pelos valores das variáveis que tem naquele programa em determinado momento. Então o programa ele é a evolução desse estado até chegar em um estado final que é o resultado do seu processamento. As variáveis recebem valores iniciais, seja variáveis membro de classe, né, de objetos, recebe valores iniciais, esses valores passam a ser atualizados, testados através de condicionais, if, faz repetição, for. Então, essas variáveis elas vão sendo atualizadas até que o processamento chegue ao estado final. Na programação funcional, que a gente vai ilustrar com a linguagem Haskell, não existe esse conceito de estado, né? A gente vai escrever funções com sintaxe de linguagem de programação, mas muito próxima da matemática, né? da notação matemática. E essas funções, os nossos programas vão ser conjuntos de funções, por isso a linguagem chama funcional. E essas funções elas são fechadas, elas são isoladas, né? A única coisa que vai acontecer ali é o seguinte: vai entrar os valores que são necessários para fazer o processamento. Ali dentro nada influencia, nenhuma variável global, nenhum outro tipo de efeito exterior tem qualquer tipo de efeito dentro da função. Essa função faz o processamento e solta um valor de saída. Ali dentro a gente, como não tem esse conceito de estado, a gente não vai conseguir fazer atribuições, não vai conseguir fazer laço de repetição, uma série de coisas. Mas deixa isso para depois. A gente vai começar nos programas mais simples, para eu mostrar os fundamentos aqui do Haskell, e depois a gente vai partindo para como a gente vai fazer repetição, como é que a gente faz recursão, como é que faz uma série de outras coisas. Tá certo? Então, vamos lá. Então, galera, como eu acabei de falar, a programação funcional é um paradigma de programação cujo objetivo é imitar ao máximo as funções matemáticas. E o que essas funções aí fazem? Elas mapeiam entradas para saídas, né? Geralmente a gente chama o conjunto de entradas de domínio e de saídas de imagem. As características dela, uma das características fundamentais é que não existe aquela noção de estado que eu falei, né? Então a gente não vai ter comando de atribuição, né? A gente não vai atualizar valor de variável, não vai trocar valor de variável, e o sinal de igual, que a gente está acostumado à atribuição, vai servir para outra coisa, né? No código funcional, o valor da saída de uma função depende só dos argumentos passados para ela, unicamente, quer dizer que a função ela é hermeticamente fechada aí, só o que entra como parâmetro, como argumento, pode influenciar na saída, né? O que quer dizer então que duas chamadas de uma mesma função realizadas com os mesmos valores de parâmetros, de argumentos, sempre retornarão o mesmo resultado, né? Se for x, sempre vai dar o mesmo f de x. Essa característica aí que eu já tinha citado, ela chama transparência referencial, tá legal? Algumas que são desse mesmo paradigma funcional são o Lisp, que é aí uma pioneira aí, né, das linguagens funcionais, Scheme, ML, ou Camel, que é uma evolução aí do ML, e o Haskell, que é o que a gente vai usar durante esse curso. A função matemática típica, como quadrado de um número, está aí com uma notação que eu criei aqui, não, square de n é n vezes n. Então, n vezes n é square de n. Os dois lados do igual aqui são equivalentes, né? Essa definição dá o nome à função, que é square, seguido de argumentos, uma lista de argumentos aqui, mas na verdade só tem um, que é o n, e uma expressão que define o significado dela, n vezes n. Isso aqui é óbvio, mas a gente vai fazer uma implementação em Haskell daqui a um pouquinho e vocês vão ver que é muito parecido com isso daqui, né? Os argumentos da função são provenientes do conjunto domínio e os valores possíveis de saída formam o conjunto imagem, né? Os respectivos valores de saída para os elementos do domínio. Aqui embaixo, ó, tem uma ilustração, né, que mostra uma função de A em B
né? Y é f de x. Então aqui eu tenho x, um elemento do conjunto A, domínio, e o f de x, que é um elemento do contradomínio, né, da imagem aqui correspondente ao mapeamento de A para B. Tá, beleza? A gente já percebe que existe uma diferença semântica, né, uma diferença de significado do sinal de igual com relação à programação imperativa, ao C, por exemplo, né? No C, o igual significa atribuição. Ou seja, eu estou atualizando uma célula de memória com um novo valor, né? E isso muda o estado geral do programa quando eu faço. Aqui, ó, o L-value, né, o valor à esquerda do igual, significa uma memória, que eu nomeei de X aqui. Né? Uma memória, sim, uma célula de memória, um espaço reservado na memória, que eu chamei de X. E o R-value, né, o R-value, ele é uma expressão ou é um valor que vai ser atribuído para aquela posição de memória. E a gente vai ler geralmente isso daqui, né, eu sempre falo isso para meus alunos, que X recebe o valor de X mais 1. É assim que a gente lê, recebe. Né, que eu estou atribuindo. Na funcional, o igual vai significar equivalência. Quer dizer que as variáveis elas vão representar expressões reais e imutáveis. Não tem como a gente mudar o valor de uma variável. Aqui, ó, em Haskell, praticamente já, o quadrado de um número é um número vezes número. Então aqui a gente não lê recebe, a gente lê é. Quadrado de número é número vezes número. Vocês vão perceber que a letra grega lambda ela está intimamente relacionada às linguagens de programação funcional. Quase todas elas têm como símbolo aí delas a letra grega lambda. Né? Isso daí é porque a base teórica para a criação das linguagens funcionais ela foi desenvolvida por um matemático muito famoso aí, chamado Alonzo Church, né, em 1941. A notação lambda, definida por ele, vai servir como se fosse um framework, quer dizer, uma base para desenvolvimento de linguagem de programação funcional. O Alonzo Church, apesar de menos famoso do que o Alan Turing, ele é um contemporâneo, né? Inclusive trabalhando juntos em Princeton, lá na época que estava nascendo as linguagens de programação. Eles falam assim, mas o cara é matemático? Sim, ó, na época as linguagens de programação ainda estavam sendo criadas, né? A gente não tinha esse tipo de curso que a gente está tendo hoje aqui, já com as linguagens estabelecidas. Então o pessoal que mexia com computação geralmente era matemático. Né? Uma expressão lambda, o que é? Ela especifica os parâmetros do mapeamento de uma função. Então, ó, lambda de x é x vezes x. É o que essa expressão lambda aqui funciona. Eu tenho lambda, o parâmetro, e do outro lado do ponto aqui eu tenho qual que é a expressão que resolve a função. É legal? Ela é uma notação que expressa a função propriamente dita, só que ela não nomeia a função. Nas linguagens de programação a gente vai nomear a função, é claro, né, para a gente chamar. Na parte de baixo do slide aqui está uma aplicação, quer dizer que eu vou aplicar o valor 2 naquela função. 2 é o que? É um valor para o parâmetro x. Então, aplicando o valor 2 na expressão, eu substituo 2 aqui no lugar do x, 2 vezes 2, o resultado então seria 4, né, que é 2 ao quadrado. Resumindo aí, as linguagens funcionais elas são baseadas nesse framework teórico, nessa base teórica do cálculo lambda, desenvolvido pelo Alonzo Church, e fornece um conjunto de funções primitivas, um conjunto de formas funcionais para construir funções complexas a partir das primitivas, uma operação de aplicação da função e estruturas de dados que representem os dados. Então é um cálculo lambda aplicado, que já vem com uma série de funções prontas, primitivas, que a gente vai usar junto com outras primitivas ou com outras funções que são desenvolvidas por nós mesmos. Vai ter mecanismo para a gente combinar essas funções, vai ter como a gente aplicar ela a valores reais, e ela também vai disponibilizar estruturas de dados para a gente representar esses valores aí. A linguagem Haskell surgiu em 1987 como resultado das pesquisas de um grupo de pessoas, mas em especial do Simon Peyton Jones, que é esse carinha falando oi aqui, hi, e tem se firmado como uma das principais linguagens de programação funcional. E, assim, pelo menos no que eu tenho conhecimento, talvez seja a mais famosa delas.
Apresenta muitos recursos que possibilitam que programas de porte relativamente grande sejam executados com eficiência. E ela vem sendo utilizada tanto na indústria, né, assim, tanto para software comercial, em empresas, digamos assim, né, quanto na academia, para pesquisas e tal. O público maior desse tipo de programa é quando você tem aplicações que são fortemente matemáticas, né? Então eu conheço pessoas que trabalham com linguagens funcionais em bancos, em empresas de cartão de crédito, em empresas que fazem pesquisa, muito número, muita matemática. Se você tiver mais curiosidade, segue 2 links aí de leitura recomendada no próprio site do Haskell, que chama haskell.org. Então você tem 2 links no wiki deles lá, ó, Haskell in Practice e Haskell in Industry, para vocês darem uma olhada no que o pessoal está fazendo na prática e na indústria. Tá joia? Esse site eu recomendo vocês entrarem lá, né, para dar uma olhada, inclusive para baixar a plataforma Haskell, que você vai precisar fazer os exercícios aqui do nosso curso. Aqui, ó, como eu falei para vocês, dá o símbolo da linguagem Haskell, que é um lambda aqui, né? Em Haskell, uma expressão lambda representando uma função recebe um nome, né, diferente da notação lambda. Associado a esse nome é indicado um tipo da função, ou seja, os tipos respectivamente dos elementos da entrada, né, do domínio, dos argumentos, e da imagem, que é o retorno, a saída da função. Aqui eu tenho uma expressão lambda, ó, lambda de x é x ao quadrado mais 10x mais 2. E embaixo a versão escrita em Haskell dela. Os programas em Haskell, eu vou salvar aqui, ó, vou chamar de aula 1. Eles vão ter sempre extensão .hs, isso é importante. Aqui no Haskell eu posso fazer comentários utilizando o hífen, né, o menos menos aqui, ó, primeiro programa em Haskell. Para fazer aquela expressão lambda que estava no slide lá, que era x ao quadrado mais 10x mais 2. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou dar um nome para minha função, ela vai chamar polinômio, tá certo? Eu preciso definir o tipo dessa função minha aqui. Vocês vão ver que Haskell é fortemente tipada, ou seja, tudo tem que ter tipo nele. As variáveis de entrada, os parâmetros, né, os argumentos, a saída, tudo você tem que dar tipo para ela. Então aqui, ó, vou falar que o tipo é inteiro, quer dizer, o x meu é inteiro, não vou trabalhar com número real por enquanto. E a saída também é um inteiro, porque eu vou aplicar o x inteiro, né? E a saída é inteira. Então é uma função que chama polinômio de int em int, né? Que recebe o inteiro e retorna o inteiro. Aqui tem 2 pontos, que separa o nome da lista de tipos. E os tipos aqui são separados por uma setinha, né? Que nada mais é do que um hífen e um maior aqui. Se tivesse mais parâmetros, a gente ia colocar eles estados aqui separados todos por setinha, mas por enquanto a gente só tem um parâmetro. Polinômio de x é o que eu estou querendo resolver. Como é que eu resolvo isso? Então, polinômio de x é x ao quadrado mais 10x mais 2. Resolvido. Isso daqui é a expressão lambda que eu acabei de colocar, escrita em Haskell. Primeiro programa aí já está pronto. Como é que eu faço para testar isso daí? Eu vou utilizar o InGHCI, pelo menos aqui para mim estou usando o Windows, né, mas tem versões da plataforma Haskell para todos os sistemas operacionais. O GHCI é um interpretador da linguagem Haskell, né, o Win porque é do Windows aqui no caso. GHC significa Glasgow Haskell Compiler, né, que é o compilador de Haskell famoso aí, que vem com a própria plataforma, e de interpretador. Aqui nessa interface eu vou carregar o meu programa, ele está aqui na pasta source, aula1.hs, ele já reconheceu aqui como um arquivo Haskell. Ao carregar esse arquivo aqui, ó, ele já verifica se tem algum erro no código. Não tem nesse caso aqui, mas por exemplo, se eu tivesse colocado um erro aqui, ó, deliberado aqui. Vou carregar esse arquivo de novo aqui, ó, achar ele. Olha só,
ele vai falar para você o erro, como qualquer compilador faz, tá certo? Aí você vem aqui, resolve, beleza, e recarrega ele. Para recarregar, você tanto pode voltar aqui e escolher o arquivo de novo, quanto você pode usar esse botão aqui, ó, Reload File. Ele recarrega, agora deu certo, ó. Se você quiser limpar a tela, porque você tem esse tipo de comportamento igual ao meu, eu não gosto de tudo cheio de sujeira aqui, você aperta Ctrl S, ele limpa a tela para você aqui, ó. Então recarreguei o arquivo. Beleza, está carregado. Como que eu faço para usar o meu programa? Eu chamo a função e passo valores de verdade, valores literais para ela, né? Então eu quero saber quanto que dá esse polinômio aí se o x for igual a 2. Opa, deu 26. Como é que ele fez essa conta aqui? 2 ao quadrado, deu 4, mais 20, mais 2, 26. Ah, queria saber quanto que é se for polinômio de 10. 202. Então ele fez 100, mais 2, 202. Basicamente, é isso o nosso primeiro programa em Haskell. Algumas coisas são importantes aqui. Os nomes das funções têm que iniciar sempre com letra minúscula. Isso daqui é obrigatório na linguagem, né? A sintaxe dela é bem rígida, a gente vai ver no decorrer do curso. Os nomes dos tipos, aqui ó, são com letra maiúscula. Aqui na minha interface, aqui eu estou utilizando o editor de texto Atom, né? Se eu colocar com letra minúscula, ele fica até de outra cor, ó, né? Então, é com letra maiúscula que coloca os tipos. Eu vou mostrar para vocês os tipos que tem daqui a pouco. As variáveis também, os argumentos, né? Os nomes dos parâmetros aqui também são com letra minúscula. Se você quisesse colocar aqui alguma letra maiúscula, aqui, polinômio, exemplo, você poderia, mas só que tem que começar com letra minúscula, tá certo? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos fazer aquele do quadrado lá. Calcula o quadrado de um inteiro. Como é que eu faço? Quadrado também recebe só um valor inteiro e retorna outro, que é aquele número ao quadrado. Então, quadrado de n é n vezes n. Beleza. Repare que se você está acostumado com linguagens como C e Java, geralmente aqui ó, a gente coloca esses parâmetros aqui entre parênteses, certo? Aqui não é necessário parênteses. A gente vai separar os nomes dos parâmetros por espaço. Aqui só tem um, mas imagina que você estivesse fazendo alguma coisa que tivesse outro. O segundo parâmetro é A, o outro é B. Eles são separados simplesmente por espaço, não tem vírgula, não tem parênteses, tá legal? Então beleza, fiz uma função cálculo quadrado. Vou fazer uma função também que faz aqui, que recebe 2, ó. Bem simples, tá gente? Isso aqui depois você vai generalizar para casos mais interessantes. Mas eu quero calcular a soma de dois números. Float, ó, float. São dois números reais, de precisão simples. Se eu somar dois floats, também dá float. Então, ó, soma de A e B dá A mais B. Então é assim. O que eu quero dizer aqui, ó? A é um parâmetro, B é outro. A é do tipo float, B é do tipo float. Beleza? Na ordem que estão listados aqui, separados por espaço, é a ordem que aparece aqui em cima. O último valor aqui é sempre o retorno. Então o float é o tipo do quê? É o tipo do resultado de A mais B. Tá legal? Sei lá, quero fazer um programa que triplica um valor, sei lá. Então, vou chamar triplica, o tipo dele é um inteiro e retorna ele triplicado. Então, triplica para mim o valor de uma variável que eu chamei de var aqui, ó. Var vezes 3. Bom, basicamente é isso. Vamos testar esse cara aqui. Pode fazer, ó, todas no mesmo arquivo. Todas as funções que você escrever, elas têm que estar no mesmo nível de indentação, tá certo? Se eu taco aqui um espaço aqui, ó, isso aqui vai dar pau. Isso aqui vai dar erro de compilação. Então todas elas têm que estar na mesma coluna aqui, ó, de indentação, tá certo? Que é a raiz da indentação aqui, ó. Não tem, se eu der backspace aqui, não vai para trás. Tá na raiz. Tá legal? A gente vai ver que tem uma série de restrições com relação à indentação aí no Haskell.
Então beleza, quero testar esse cara aqui, eu vou recarregar o arquivo, beleza, não cometi nenhum erro. Quero saber o quadrado de 12. Opa, beleza, 144. Quero somar dois números, quero somar 10 com 20. Deu 30, era real, né? Vou colocar aqui um número com ponto flutuante. Aí, deu certo. Ele tem um probleminha aqui de aproximação aqui, né? Mas não se preocupe com isso. Quero triplicar o valor de 27. Aí, deu 81. Então, essa é a maneira de você reescrever programas simples em Haskell, e essa é a maneira de você testar, né? Carrega o arquivo aqui. Se ele já tiver carregado e você errou aqui por um acaso, você vem aqui, modifica, salva, vem aqui, recarrega ele. Então, basicamente é isso. Alguns detalhes importantes que eu já falei: a definição da função, pode ter uma entrada só ou mais, né? O nome da função e dos parâmetros é com letra minúscula e os tipos com letra maiúscula, não tem parênteses, os comentários são com menos menos. O Haskell é fortemente tipado, então você tem que declarar os tipos. Aqui embaixo, ó, todos os n-1 parâmetros aqui, tipos que estão listados aqui são parâmetros, e o último é o tipo da saída. Os tipos básicos da linguagem incluem inteiros, int e integer. Int é um inteiro que tem um limite de tamanho aí, igual a gente está acostumado, né? Então ele pode dar overflow quando fica grande demais. E o integer é um inteiro que não tem limite de tamanho, né? Então o Haskell internamente dá um jeito de fazer o inteiro do tamanho que você precisa. Então se você vai mexer com números muito grandes, integer é uma boa pedida. Float e double são números reais, com precisão simples e dupla. Booleano, né, que tem valor true e false. Inclusive true e false também escreve com letra maiúscula. E caracteres char. Também a gente vai ter o tipo string, que eu não coloquei nesse slide aqui, mas tem. Depois a gente vai fazer algum exemplo com isso. Aqui alguns exemplos, alguns exercícios. A gente vai escrever, por exemplo, uma função para o cálculo da área de um círculo de raio R. Vamos criar um novo arquivo. Então, área recebe um valor aqui float, que é, deixa eu salvar aqui o arquivo, né? Triângulos.hs. Não, círculo, né? Triângulo, onde eu tirei isso? Círculos.hs. Eu quero saber a área do círculo. Então eu recebo um float, que é o raio, e retorno um float, que é a área, né? A área de um círculo, como é que eu calculo? Eu preciso somente do raio como entrada. E eu preciso, para isso, calcular o raio ao quadrado multiplicar por π, certo? Então, raio ao quadrado que multiplica π. O π já está incluso aí no Haskell. Então, se você usar o π, ele já funciona aqui automaticamente. Vou carregar esse arquivo aqui, ó. Círculos. Beleza, deu certo sim. Raio de um círculo de raio 10. Não, raio não. Área de um círculo de raio 10. Aí, beleza. 10 ao quadrado dá 100, que multiplica π, que é 3.1415, não sei o que, dá 314. Beleza, então tá funcionando. O do perímetro, eu vou deixar pra vocês fazerem aí, ó. É a mesma coisa, só que é 2 vezes o π vezes o raio. E a hipotenusa? Como é que a gente faz para calcular? A hipotenusa H de um triângulo retângulo a partir de catetos A e B. Eu vou precisar de algumas coisas aqui, ó. Hipotenusa. Hipotenusa. Oh, meu Deus. Recebe dois catetos, float e float. Retorna um float, que é a hipotenusa. Para calcular ela, eu preciso dos catetos A e B. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então eu preciso fazer cada cateto ao quadrado. E eu preciso tirar a raiz quadrada disso, certo? Então como que eu faço tirar a raiz quadrada? Ele também tem funções matemáticas. O Haskell já tem essas funções declaradas na própria linguagem. Então basta a gente usar.
Ah, vocês falaram que não precisava usar parênteses, está usando, hein? Na verdade, isso daqui é um parênteses que simplesmente é para a gente fazer a precedência, certo? Porque primeiro eu preciso calcular a ao quadrado mais b ao quadrado e depois tirar a raiz. Se eu faço isso daqui, ó, eu não garanto isso, né? Provavelmente raiz quadrada de a ao quadrado vai ser calculada e somada com b ao quadrado. Então, preciso de o meu parênteses aqui simplesmente para a ordem de precedência. Vamos ver aqui se ele funciona. Recarrego. Quero saber a hipotenusa dados catetos 3 e 4. 5. Beleza, ele acertou, né? 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, dá 25. Raiz de 25 é 5. Então tá aí. Por favor, não cometam o erro de achar que você tem que nomear a variável de saída. Tipo, hipotenusa h é a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui não existe, tá certo? O que está do lado esquerdo é equivalente ao que está do lado direito. Então, ó, do lado esquerdo a gente tem o quê? A chamada da função. Ó. A função é a hipotenusa com parâmetros a e b. Eu quero saber, dados a e b, qual que é a hipotenusa. E como é que eu faço para calcular? Dados a e b, a ao quadrado mais b ao quadrado, tira a raiz. Então é isso que a gente faz. Tá legal? Esse igual não é atribuição. Eu não estou atribuindo esse resultado para cá. Isso aqui é o resultado já. Depois você pode fazer uma função que usa as suas próprias funções. Eu quero saber aqui, ó, escreva uma função para calcular a diferença da área de dois círculos de raio R1 e R2. Imagina que eu quero fazer isso. Então eu tenho aqui, ó, diferença. Vou colocar o nome inteiro aqui. Diferença. Eu recebo um raio 1, float, um raio 2, float. Eu quero saber a diferença da área do círculo de raio 1, R1, para o círculo de raio R2. Como é que eu faço? Diferença R1, R2. Como que eu calculo essa diferença? Eu preciso calcular a área do círculo de raio R1 e a área do círculo de R2. Como é que eu faço? A área, acabei de fazer, ó, a minha própria função. Então já estou combinando funções aqui. A área do círculo de raio R1 mais menos, né, a diferença, a área do círculo R2. Eu particularmente acho que fica mais claro se a gente fizer isso daqui, ó, essa chamada menos essa chamada aqui. Resolvido. Tá legal? Tem um outro detalhe que a gente vai ver aqui, ó. Recarreguei. Quero saber a diferença se o raio for 10 e o outro for 11. Vamos colocar um menor aqui primeiro, 9. Aí, deu a diferença 59,7. Aí se fosse 11 igual eu tinha colocado, aí deu negativo. Ah, meio ruim isso daí, né, cara? Deixar negativo. Então o que a gente vai fazer? Existe uma função que calcula o valor absoluto disso aqui. O valor absoluto é um valor sem sinal, né? Se for negativo, ele retorna o valor positivo. Essa função, como vocês devem estar imaginando, chama ABS. Então, ó, eu quero o valor absoluto da diferença de R1 e R2. Tá? Essa função já existe na linguagem. Essa também. O π também já existe. A área não existe, eu que fiz, né? Aqui estou chamando a função ABS. Tá certo? Ela recebe um parâmetro só, que é esse número aqui, ó. Salvei, recarreguei. Agora quero saber a diferença de 10 e 11 de novo. Aí, 65,97. Beleza? O que mais que tem? Aí, ó, ABS, que retorna o valor absoluto, recebe um inteiro, um número aí, né, qualquer, e retorna a versão absoluta dele. Ceiling é uma função que serve para você, vamos falar num jeito um pouco mais simplista, mas arredonda para cima, né? Ele retorna o primeiro inteiro acima daquele número real que você colocou lá. Então, se você colocar ali, tipo, 4,2, 4,2, ele vai retornar 5. Né? Cosseno, que é o cosseno. Div, que retorna o quociente inteiro da divisão de dois inteiros. Quer dizer, o resultado da divisão em dois inteiros, desconsiderando o resto aí. Então, por exemplo, se você dividir 11 por 5, dá 2, certo? E sobra 1. Então, o div retorna 2. Se você fizer lá, div, inclusive vamos fazer aqui, ó. Div de 11 e 5 dá 2. Beleza?
No próximo slide tem, mas eu já vou falar aqui, ó. Como é que eu faço se eu quiser saber o resto? O mod de 11 e 5, aí dá 1. Então, div é o resultado da divisão de números inteiros e mod é o resto da divisão. Exp é o número natural, e elevado a algum parâmetro que você coloca lá, n, né? Floor é o contrário de ceiling, ele retorna o primeiro inteiro abaixo. Então, se você colocar lá floor de 4.8, vai dar 4. LCM é o mínimo múltiplo comum de dois inteiros, então ele recebe dois parâmetros. O mod eu já falei, o pi é o pi. Round arredonda, né? Então ele arredonda para o inteiro que está mais próximo. Então se for, por exemplo, igual eu estava falando, 4.2, ele vai para 4. Se fosse 4.8, ele iria para 5. Né? Seno, raiz quadrada, tangente e o truncate, que é muito semelhante ao floor. Operadores relacionais, depois a gente vai fazer condicionais aí, né? Então tem maior, maior igual, menor, menor igual, igual mesmo, né? Para ver se é idêntico. E o diferente, que pode ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Em outras linguagens, que é aqui barra igual. Normalmente a gente faria em outras linguagens com exclamação igual, certo? Os operadores aritméticos normais, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Então, o circunflexo aqui, ó, se eu quisesse fazer 10 ao quadrado, 10 circunflexo 2, ele resolve para mim. Div e mod, que é divisão inteira, e resto, divisão inteira. Bom, essa foi a primeira aula de Haskell. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E na próxima aula a gente vai ver um pouco mais de construções, a gente vai aprender a fazer condicionais, tanto usando o clássico if else aí, quanto com uma característica bem peculiar da linguagem Haskell. Até lá!